Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Novamente aqui, Catequese Silver, né, para mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, beleza? O tema de hoje é Entendendo a Bíblia, tá ok? E, bom, eu vou dar uma breve introdução sobre a Bíblia e ensinar mais ou menos o que que ela é, né, como ela está dividida, como vocês podem ler a Bíblia corretamente, por assim dizer. E isso vai ser, eu acredito que vai ser de grande ajuda para vocês, né, principalmente para quem nunca teve um certo contato maior com o que é a Bíblia em si, né? Não sabe muito bem como funciona, de onde veio, enfim, né? Então eu acredito que isso aqui vai ajudar também muito vocês, beleza? Então iniciamos este encontro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com graça este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu santo anjo da guarda, intercedei por mim. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos começar então. Deixa eu compartilhar a tela aqui, beleza? Que eu preparei aqui uns slides para isso. Daí vocês vão precisar ver minha cara o tempo inteiro. Então, vamos lá. Cadê? Aqui, peguei, beleza. Eu acredito que vocês estejam vendo, eu espero realmente que vocês estejam vendo, conseguindo ver, que depois da gravação, vou ver se saiu bem, mas enfim, né, vamos na fé, vamos dar um salto de fé aqui. Enfim, como eu disse, né, o tema de hoje é Entendendo a Bíblia, e a gente vai ter uma breve introdução de como é a Bíblia, do que ela é, né, eu vou tentar não me alongar tanto assim, mas vou colocar o essencial para vocês, beleza? Então, bom, primeiro de tudo, né? Vamos lá. A Igreja Católica, nossa igreja, ela tem três pilares. E as Sagradas Escrituras, que são justamente a Bíblia, é um desses três pilares, beleza? É uma dessas três bases, por assim dizer, da igreja, tá bom? Eu já falei para vocês no encontro no meeting, né, sabe? O último encontro no meeting que eu tive com vocês, sobre esses três pilares, mas foi algo muito rápido. E aqui a gente vai falar um pouquinho novamente sobre isso e a gente vai voltar mais tarde também aqui, beleza? Também coloquei nos slides para vocês se guiarem melhor. Mas os três pilares da Igreja Católica basicamente são o magistério, a tradição e as Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai focar principalmente nas Sagradas Escrituras. Porém, a gente vai ver que essas três coisas, esses três pilares, eles se articulam. Beleza? Então vamos lá. Sagradas Escrituras, né? Bíblia. Primeiro de tudo, o que é a Bíblia em si? A Bíblia em si é um conjunto de livros, né? A Bíblia vem da palavra biblos, que é do grego, que significa conjunto de livros, tá bom? Isso aqui é simples, tá? Então, quando que ela foi escrita exatamente? Lá pelo começo do século XV antes de Cristo e até o final do século I depois de Cristo, ou seja, antes de Cristo a Bíblia já vinha sendo escrita, tá bom? E depois de Cristo, um século, né? Século I depois de Cristo também. Mas foi mais ou menos por aí que terminaram de escrever a Bíblia. Mas calma, tá? Aqui não se refere a quando eles selecionaram os livros da Bíblia e tudo mais. Isso aqui é mais para frente, né? Lá em um concílio da Igreja, onde eles organizaram, né, da Igreja Católica, no caso, onde foram organizados os livros da Bíblia como a gente conhece hoje, tá bom? Mas eu digo sobre os escritos, né? A Bíblia foi escrita nesse período, tá? E ela foi escrita em três idiomas: grego, aramaico e hebraico. Hebraico era a língua do povo da época do Antigo Testamento, principalmente, sabe? Era a época do povo judeu, povo judaico mesmo, a língua deles. Aramaico era a língua de Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo ele falava aramaico quando em sua época, em seu povo e tudo mais. E grego na época, né? Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo e depois dele também, era como se fosse o inglês hoje. O grego ele era uma língua universal na época, tá?
Ele era uma língua realmente universal, como se fosse o inglês. Então, tanto que a gente vai ver que nessa época, por exemplo, não aqui, mas vocês vão perceber assim se vocês souberem um pouquinho de história, que é mais ou menos nessa época que surgem os filósofos gregos, né, que estão ali e tudo mais, etc. Porque nesse período o idioma grego ele é muito forte, ele é universalizado, como se fosse o inglês hoje em dia. Beleza? Vamos lá então, a divisão da Bíblia, tá? Bora lá. A Bíblia está dividida em um Antigo e o Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. O que tem no Antigo Testamento e o que tem no Novo? Bom, aqui está autoexplicativo o esquema, mas só para dar uma explicadinha melhor. O Antigo Testamento é basicamente tudo aquilo que foi escrito, registrado antes da vinda de Cristo. Tá bom? Antes da vinda de Cristo. Ou seja, todas as profecias, todos os escritos dos profetas, né, daquele tempo, antes de Cristo, do povo judeu, está no Antigo Testamento, né? As profecias que profetizaram, por assim dizer, a vinda do Messias, que era Cristo, tudo isso está no Antigo Testamento, beleza? E o Novo Testamento ele é marcado com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a Terra. Então, o Novo Testamento ele começa aqui nos Evangelhos, beleza? Eu não sei se dá para ver meu ponteiro, mas qualquer coisa eu vou marcar aqui com laser. Espero que dê para ver. Então, não faço a menor ideia, mas beleza. Ó, aqui, ó, Evangelhos, tá? Beleza. Vamos lá. Tá. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é marcado com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Necessariamente a vinda dele, né? A encarnação dele no ventre de Nossa Senhora. Então, por quê, né? Porque ali existe uma antiga aliança e uma nova aliança. Isso faz parte do plano de salvação, né? Jesus Cristo veio no Novo Testamento para anunciar a boa nova, para justamente meio que não renovar nem atualizar, mas de fato mostrar o que Deus quer de fato, mostrar aquilo que Deus quer do homem e também ele veio para salvar a humanidade através disso. Tanto que se vocês forem ver o Antigo Testamento, se vocês forem ler, vocês vão ver que lá tem muita coisa até meio cabulosa, não sei o quê, pipipopó, que era um povo muito caótico, o povo do Antigo Testamento, né? Era uma situação muito caótica. Por quê? Porque o ser humano estava distanciado de Deus, né? O catequista José explicou sobre o plano de salvação, então aqui entra esse contexto dentro da Bíblia. Né? No Antigo Testamento, o povo estava distanciado de Deus, tinha uma barreira, né? Tinha algo separado, o homem e Deus estavam separados. Então a humanidade estava em um caos total. Com a vinda de Cristo, tudo se ordenou, tudo começou a se equilibrar de novo. Entenderam? Então no Novo Testamento as coisas são mais tranquilas, porque já não é necessário tudo aquilo, todo aquele caos, todo aquele sangue que tinha no Antigo Testamento para o ser humano tentar se aproximar de Deus. Não, não. O Novo Testamento já é uma mensagem realmente amorosa de Deus. Beleza? Então, vamos lá. Como é que está dividido esse aqui? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, por sua vez, se divide a partir dessa coluna esquerda que vocês estão vendo aqui, beleza? Então, tem a Torá, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, por isso se chama Pentateuco, beleza? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Esse nome é difícil aí. Mas a Torá, o que é? A Torá é basicamente os 5 livros judaicos, né? Os judeus, até hoje eles meio que como se fosse a Bíblia deles, a Torá, beleza? Depois nós temos livros históricos, os livros sapiensais e os 18 livros proféticos do Antigo Testamento, beleza? No Novo Testamento começamos com os 4 evangelhos, os 4 evangelistas que contam a história de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Novo Testamento está marcado a partir do Evangelho de Mateus, de São Mateus. É ali que começa o Novo Testamento. E é ali que começa
nesses 4 evangelhos, nesses 4 livros, né, começam a falar sobre a vida de nosso Senhor Jesus. Depois dos evangelhos tem o Atos dos Apóstolos, que basicamente depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, seus discípulos, apóstolos, foram anunciar o evangelho para o mundo. Foram anunciar a vinda de Cristo, foram anunciar, né, o evangelho, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo. E isso está tudo registrado em Atos dos Apóstolos, beleza? Depois disso, estão as cartas, tá ok? Estão as cartas. O que são as cartas? As cartas são basicamente, foram basicamente as mensagens, né, que o povo que seguia Jesus Cristo deixou para outros povos. Então, por exemplo, aqui tem 7 cartas de Paulo, né? São Paulo apóstolo, né? Vocês vão ver o filme dele depois, né, nos próximos encontros. São Paulo apóstolo, não foi um discípulo que andou lá na época, não, ele não foi um dos 12, né? Ele se juntou depois. Ele era um judeu que matava cristãos e se converteu. E a conversão dele é uma das mais belas que existem, né? E ali são 7 cartas de São Paulo dando conselhos a esses povos aqui. Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses. Esse aqui é o povo romano, é o povo coríntio, o povo Gálatas, entenderam? É por isso que se diz cartas de São Paulo aos romanos, porque ele mandou isso a eles, beleza? Aí depois tem os 3 dos discípulos, né? No caso, e as pastorais, né? Daí aqui, beleza. Depois temos as cartas católicas. As cartas católicas, elas também foram escritas pelos apóstolos. E aqui, por exemplo, tem a de Santiago, tem a de São Pedro, né? As 2 cartas de São Pedro, de São João, e por aí vai. E depois temos mais um livro profético, que é o último livro da Bíblia, tá? Que é o Apocalipse. Então, a Bíblia ela começa com o livro do Gênesis e termina com o Apocalipse. A revelação divina, ela está dentro desse conjunto de livros que é a Bíblia, ok? Beleza. Bom, aqui vem a parte um pouquinho chata, mas necessária, beleza? Necessária para fazer uma citação da Bíblia. Talvez algum de vocês já tenha aprendido isso aqui, mas é bom recapitular, é bom reforçar isso aqui, porque muitos acabam crismando sem saber muito sobre isso. Mas como é que é realizada a citação, então, da Bíblia? Como é que é realizada de forma correta? Primeiro de tudo, a vírgula separa os versículos do capítulo. Né? Eu coloquei um exemplo. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então, aqui está separando. Deixa eu pegar a caneta de novo aqui. Marca texto. Eu acho que é esse aqui. Ah, não sei. Ah, meu PC travou agora. Calma aí. Aí, deu certo. Aqui, aí. Ó. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Aqui está marcando exatamente isso que a gente falou aqui, ó. Separa os versículos do capítulo. Então, tá aqui, ó, capítulo 16, separado, versículo 18. O hífen, né, o hífen que é o tracinho, apresenta uma sequência de capítulos ou versículos. Então, por exemplo, né, aqui, ó, Atos, esse aqui é AT, é Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1 e 2. Vocês estão vendo que não tem uma vírgula aqui separando o versículo de capítulo. Então, aqui é direto capítulo 1 e 2, beleza? E aqui também eu coloquei outro exemplo que eu esqueci de colocar o livro, mas tudo bem. Ezena, vamos fingir que é Êxodo, né? Que já tá aqui o X. Então, Êxodo 15, 2 ao 5. O que significa isso aqui? Capítulo 15, versículo do 2 ao 5. Vocês viram que agora tem a vírgula. Aqui não tinha vírgula. Aqui não tinha vírgula. Aqui tem. Então aqui a gente vai colocar a vírgula e depois o 2 ao 5. Colocar o hífen porque marca do versículo 2 ao versículo 5. Capítulo 15, versículo 2 ao versículo 5. Beleza? Ótimo. Tá. O ponto. O que é o ponto? O que é esse famoso ponto? Ele vai apresentar capítulos e versículos ou versículos citados isoladamente.
Ou seja, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, por exemplo, né? Aqui, 1 e 3. O que significa isso aqui? Lembra que aqui em cima, aqui, ó, aqui é do 1 ao 2, né? A gente podia também colocar 1 ao 3. Aqui não, aqui é só o 1 e 3. Então você vai ler o capítulo 1, vai pular o capítulo 2 e vai ler o capítulo 3. E aqui também a mesma coisa, só que com versículos, né? Isaías, capítulo 32, versículos 1, 4 e 6. Ou seja, você vai pular o versículo 2 e 3 e o 5. Você vai ler apenas os versículos 1, 4 e 6. E por último, tá? Já para livrar um pouquinho isso aqui, último e não menos importante, esse aqui é o mais complicadinho. O ponto e vírgula dispõe capítulos e versículos isolados, mas pertencentes ao mesmo livro. O que significa esse negócio? É o seguinte, aqui ó, João, né? Esse aqui é o Evangelho de João, São João, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Essa é a forma correta de falar. Vamos lá. Capítulo 3, e aqui tem a vírgula, versículo 23 a 25, e aqui tem o negócio do ponto e vírgula. O que é esse negócio do ponto e vírgula? Ponto e vírgula separa o quê? Capítulo de outro capítulo. Entenderam? Então, vocês vão citar assim, ó. João, capítulo 3, versículo do 23 ao 25 e capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Tá? Isso aqui não é complicado. Isso aqui não é complicado, beleza? É só... parece ter um joguinho de palavras, mas não é complicado de entender. Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Bom, os sentidos da Bíblia, né? Esse aqui é muito importante, gente. Deixa eu só avançar para ver. Beleza. O sentido da Bíblia. Esse aqui é muito importante. A Bíblia tem 4 sentidos. O sentido literal, o sentido doutrinário, o sentido moral e o sentido místico. O que significa isso aqui? O sentido literal é basicamente há trechos da Bíblia em que o sentido daquilo é literalmente aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo dito na Bíblia, tá? A Bíblia não é inteiramente feita em parábolas, ela não é inteiramente feita com gêneros e... Porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo falava em parábolas, mas ela não é necessariamente inteira em parábolas, ok? Que deixe isso claro para vocês. Então, há citações da Bíblia que têm um sentido literal, ou seja, se lá num trecho fala é bom comer batata, então é bom comer batata, beleza? Um trecho, por exemplo, da Bíblia que é em sentido literal é quando Cristo fala: comam, pois isto é o meu corpo. Bebam, pois isto é o meu sangue. Ok? Então, isso aqui é um sentido literal. Quando Cristo fala é. Por isso que na Santa Missa ocorre sempre a transubstanciação, ocorre sempre o mesmo milagre. Na Santa Missa, Cristo está literalmente presente na hóstia e no vinho, ok? Está literalmente presente, está lá de corpo, alma e divindade, beleza? Então esse aqui é um sentido literal, por exemplo, da Bíblia, tá? Ótimo. E por isso que a gente precisa se confessar antes de comungar, tá? Só para finalizar aqui, ó. Segundo, o sentido doutrinário. O sentido doutrinário. O que significa isso aqui? Bom, na Bíblia, né, quando Cristo veio, ele estabeleceu doutrinas. Ele estabeleceu lá doutrinas e tudo mais para que nós sigamos, de certa forma. Dentre essas doutrinas, por exemplo, tem os 7 sacramentos. Por exemplo, quando nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu o batismo, quando ele foi batizado, né, ali está sendo ensinada uma doutrina, tem um sentido doutrinário ali. Quando ele estabeleceu a Eucaristia, que a gente acabou de falar, né, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, também tem um sentido doutrinário. Né? Apesar de literal, ele tem um sentido doutrinário porque ele ensina uma doutrina. Vocês estão entendendo para onde eu quero chegar? Então, essa doutrina é o que também vai formar os nossos ensinamentos da igreja, né? Os sacramentos que a gente tem que frequentar, aquilo que a gente tem que
crer, né? Justamente porque nosso Senhor Jesus Cristo ensina assim, beleza? O amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo também é um sentido doutrinário, beleza? Temos o sentido moral, que é que é o terceiro, perdão, que é o sentido moral, basicamente, é aquilo que a Bíblia ensina sobre os nossos atos, né, as nossas ações. Então, os ensinamentos de Cristo, por exemplo, sobre não julgar o outro segundo as nossas próprias ideias, mas segundo a justiça, né, um sentido moral. Ele nos está ensinando algo moral ali, entenderam? Então, a Bíblia também tem esses ensinamentos morais, que são basicamente os sentidos de que Cristo quer que a gente siga aquilo para melhor convivência entre os seres humanos e porque Deus também assim quer, porque isso agrada a Deus. E quarto, o sentido místico, que nos leva a elevar a nossa alma a Deus, que nos leva a amar a Deus, ok? Então, por exemplo, tem momentos em que na Bíblia cita justamente os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, beleza? Quando Cristo andou sobre as águas, por exemplo, quando Cristo se transfigurou no Monte Tabor, tudo isso tem um sentido místico. Quando Cristo ressuscitou, então isso nos eleva a justamente amar a Deus como Deus é, divindade, beleza? Então esses são os sentidos da Bíblia que a gente pode interpretar. Agora, né? Qual que é a questão? Interpretar isso aqui é difícil pra caramba, beleza? E aqui a gente entra numa outra coisa, contexto histórico e complicações da Bíblia. Eu coloquei alguns exemplos aqui para falar sobre isso. E aí a gente vai voltar lá de novo nos três pilares. Contexto histórico e complicações. Vamos lá. Eu coloquei um exemplo, a palavra formidável. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente também precisa entender o contexto histórico de muitas coisas. Beleza? Então, por exemplo, na Bíblia, há escrita as palavras, por exemplo, formidável, as palavras odiar, beleza? Porém, qual que é o sentido disso aqui? Hoje em dia, a palavra formidável significa algo esplêndido, algo bonito, algo belo. Mas naquela época em que foi escrito, formidável significa algo medonho. Então, formidável, se você for ler na Bíblia, às vezes está escrito assim, né? Não necessariamente, mas pode ser que alguma parte lá esteja escrito formidável, e na verdade significa que aquilo é algo medonho. Entendem? Então, por isso que teve, como a Bíblia é muito antiga, teve essa questão da língua, teve essa dificuldade. A palavra odiar, por exemplo, né? A palavra odiar não tem um contexto específico, algo absoluto, quando se trata da Bíblia. Por quê? Porque a palavra odiar pela Bíblia, ela não é necessariamente um ato de odiar, um ato de ódio, né? Quando Deus, por exemplo, fala sobre ódio, quando Cristo fala sobre odiar alguma coisa, que nós devemos odiar alguma coisa, ele sempre refere o ódio ao pecado. O ódio é aquilo que afasta dele, entende? Então esse é um ódio relativo, ou seja, é um ódio que na verdade leva ao amor, porque nós odiamos aquilo que nos afasta do amor que é o próprio Deus, tá? Então, isso aqui é complicado, isso aqui é meio complicado de entender. Aí eu coloquei outro exemplo aqui, né? Não vestirás uma roupa mesclada de lã e linho, né? Que é em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 11. Isso aqui está no Antigo Testamento. Se a gente for levar isso ao pé da letra hoje, cara, a gente tá todo mundo ferrado, porque a gente usa roupa de lã e linho o tempo inteiro. Mas não é assim que acontece, tá bom? Não é assim que acontece. Naquela época, as pessoas costumavam utilizar roupas de lã e linho para adorarem a deuses falsos, para adorarem a demônios, ok? Então, por isso, isso aqui foi uma regra, por assim dizer, para aquela época, mas que hoje já não se aplica, entende? Então, assim, claro, se você usa roupa de lã e linho mesclada para adorar deuses falsos, obviamente isso aí se aplica a ti. Mas a questão é que a gente não pode levar esse trecho ao pé da letra. Não é que é proibido usar roupa mesclada de lã e linho. A gente só não pode realmente usar isso com intenções de pecado. Outra coisa, os anos ocultos de Cristo.
né? Como eu disse para vocês a última vez, na Bíblia só, é retratado, só são retratados 3 anos de nosso Senhor Jesus Cristo, da vida dele, né? Que é justamente a infância, a adolescência e o último ano de sua vida, né? Que vem junto com sua morte. Bom, basicamente tem 30 anos ali que não foram registrados na Bíblia. E o que significa isso? Que a Bíblia em si, ela não compõe exatamente tudo, ok? Ela não compõe exatamente tudo o que necessita para que para que nós saibamos exatamente para que nós sigamos a doutrina. Então, Cristo, por exemplo, o próprio Deus veio à Terra. Ele viveu 33 anos. Obviamente, nesses anos ocultos, aconteceram muitas coisas que não foram registradas na Bíblia, que os evangelistas não conseguiram retratar, entenderam? Porque eles não estiveram com Cristo, talvez, durante esses anos. Mas aconteceu algumas coisas. Por isso que a Bíblia não pode ser a única regra de fé. Ela tem que estar unida aos três. E aqui, por exemplo, na própria Bíblia fala, né? Na carta de São Paulo, Paulo apóstolo, lembrem dele, aos Tessalonicenses, diz: sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas. O que ele quer dizer aqui, com isso aqui? Eles ensinaram as pessoas, os povos, sobre o ensinamento de Cristo também oralmente, né? Ou seja, nem tudo foi escrito, nem tudo estava nas cartas, mas também oralmente, assim como, por exemplo, eu estou fazendo com vocês aqui, né? Mas a diferença é que na época eles não tinham como registrar isso. Eles não tinham como registrar esses ensinamentos. Quer dizer que isso está descartado? Não. Aqui mesmo fala. Considerem os nossos ensinamentos orais e escritos. Ok? E aqui a gente vai novamente para a próxima parte. Os 3 pilares da Igreja Católica: magistério, tradição e sagradas escrituras. Isso aqui entra na tradição. Ok? Isso aqui entra na tradição. Então, por isso que a tradição está entre os 3 pilares. Por quê? Porque muitas coisas também fazem parte da tradição oral. Tradição oral, tradição escrita, ok? Então, isso que a gente tem que considerar aqui, beleza? Agora, como ler a Bíblia? Bom, como é que a gente vai fazer para ler a Bíblia, então? Já que é tão complicado, sei lá, às vezes parece meio algumas coisas parecem um pouquinho controversas, não sei o quê. Como é que eu vou entender a Bíblia? Como é que eu vou ler aquilo sem me perder ou até sem abalar minha fé? Porque às vezes, talvez eu leia coisas que abalem minha fé, que me façam ter certa repulsa, não sei. Bom, a Bíblia, primeiramente, novamente, é um conjunto de livros, né, que fazem parte da revelação de Nosso Senhor. Então, por onde a gente tem que começar a ler a Bíblia? Justamente naquele ponto central que é a revelação. Naquele ponto central da revelação de Nosso Senhor, que é a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Onde a gente encontra isso na Bíblia? Aqui, nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Tá nessa ordem. O Novo Testamento inicia ali. Então a gente tem que começar a ler a Bíblia a partir daqui. Por quê? Porque a gente entende aqui exatamente qual que é o sentido da Bíblia, né? Qual que é o sentido de realmente do resto das escrituras, de tudo que está escrito. A gente entende aqui, nos evangelhos, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no Antigo Testamento tem as profecias que foram cumpridas onde? Na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos até Apocalipse, são coisas que, assim, fala, como é que fala para que aconteceram depois, né? Que aconteceram depois da vinda, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo se baseia a isso. O centro está ali. O centro está ali, dentro da vinda de nosso Senhor, da vida de nosso Senhor. Ok? Então, por isso que é importante começar do centro e depois ir para as beiradas. Beleza? Então, tá, mas como assim os 4 mostram sobre a vida de Nosso Senhor?
São Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a vida de Nosso Senhor basicamente sobre quatro perspectivas diferentes, ok? Então, eu recomendo que vocês comecem por Marcos, São Marcos, porque é mais tranquilo de entender, é mais fácil de entender. Depois vão para Mateus, aí vão para Lucas e por último João, ok? Então, assim, vão ter coisas repetidas sobre a vida de Nosso Senhor nos quatro evangelistas? Vão. Por quê? Porque eles estavam ali escrevendo sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, presta atenção nisso aqui. Porém, você vai ler de qualquer jeito, você só vai abrir a Bíblia e ler? Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Mas é um jeito meio perigoso, tá? Porque você pode entender muitas coisas da forma errada. E aí que a gente entra para o nosso terceiro pilar da igreja, que é o magistério, que é o magistério da igreja. Então, para que serve o magistério, né? Cristo instituiu o magistério. Ele instituiu as chaves a São Pedro, ok? Lembram também da última vez que eu falei sobre isso? Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 19. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do céu. Tudo que ligares no céu será desligado na terra. Perdão, tudo que ligares na terra será desligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nesta passagem, Cristo entrega as chaves da sua igreja para Pedro. Que quem é Pedro? É aquele que vai constituir o magistério da igreja. Então, quem é Pedro hoje, né? Já que, tá, mas São Pedro, beleza, mas e aí? Pedro, hoje é o Papa Francisco, né? Ele é o sucessor de Pedro. Todos os papas foram sucessores de Pedro, então todos os papas foram, de certa forma, Pedro. E ele, junto com quem? Junto com todos os padres, estão justamente compondo o magistério da igreja. Logo, qual que é a minha recomendação aqui para vocês, né? Aqui nós temos o Padre Ricardo, né, na primeira foto. Na segunda, para a direita, tem o São Padre Pio. Vejam sobre a vida dele, por favor. É extraordinário, é extraordinário. É simplesmente o santo que recebeu as chagas de Cristo, misticamente falando. E a história dele é divina, é incrível, inacreditável. Aqui embaixo, para a esquerda, nós temos o Padre Paulo Ricardo. E aqui embaixo, para a direita, nós temos o Padre Márcio, que é o nosso pároco, né? Bom, eu coloquei eles aqui por quê? Para mostrar para vocês quem compõe o magistério da igreja. Esses padres, eles estão responsáveis pelos sacramentos, eles estão responsáveis por tudo aquilo que diz respeito à fé, à nossa fé. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, né, aqui, quando nós vamos ler, por exemplo, os evangelhos, principalmente a eles que nós podemos recorrer. Ah, mas Stilver, não tenho tempo para ligar para o padre para falar isso, aquilo, não tenho tempo disso. Seguinte, todos os dias tem o Evangelho do dia. Todos os dias. Você pode começar assim. Procura lá no YouTube, homilia diária. Homilia diária. E lá vai aparecer, por exemplo, um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que é o padre carequinha aqui de baixo, né, de esquerda, que ele dá reflexões muito bonitas e coisas que vocês nunca iam imaginar na vida de vocês. Antes, sério, eu recomendo muito que vocês vejam os dele. Vão ter vários padres falando sobre a homilia do dia e essas reflexões são as reflexões corretas sobre o evangelho, tá bom? Essas reflexões são as reflexões corretas. Vocês podem ler assim, começar a ler cada um, tal, tal, tal. Podem, beleza. Mas, como eu falei, acaba sendo um pouquinho perigoso, porque vocês podem ter uma interpretação errada, tá? E não é toda interpretação que está certa. Não é assim que funciona a Bíblia, tá bom? Não é assim. Por isso que eu recomendo justamente vocês aplicarem aquilo que o próprio Deus instituiu, que é o magistério, ok? Que é o magistério. Então, minha recomendação é justamente procurar no YouTube homilia diária e lá vocês vão encontrar várias homilias de vários padres bons falando sobre o evangelho do dia,
Tá, então, bom, basicamente é isso, tá? Aqui uma imagem da Pietà, Nosso Senhor nos Colos de Maria. E, pessoal, tenham uma ótima semana. Desculpem o atraso, tá bom? Desculpem o atraso realmente para postar o vídeo. Então, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e a gente se vê em breve. Beleza? Então, fazendo a oração final. Ó meu Senhor, obrigado por mais este encontro. Obrigado por tudo. Que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos e falarmos, ensinarmos e aprendermos. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu santo anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, e mais ao Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qualquer dúvida, chamem, contem comigo e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Aí, agora eu vou parar a gravação. Aí. Tchau, povo.